Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Play na Lição. Nosso episódio número 2, a nossa temporada de número 2 também. Nossa temporada de número 2 intitulada O Evangelho de Esdras e Neemias. Hoje o nome do nosso episódio é Resiliência. Então, já dando sempre as apresentações aqui, eu sou o Michel e hoje novamente nós temos a presença do nosso grande amigo Kleber, temos a presença do nosso amigo Joe, temos a presença do nosso amigo Lucas. Hoje eu apresentei todos, foi diferente, né? Perceberam? Que bom. Quebrar o protocolo um pouco. Quebrar um protocolo. Falei que todas as apresentações realizadas. Eu gostaria que o Kleber desse um oi aí pra galera. Dá um oizinho aí. Salve, povo. É uma alegria estar com vocês. Eu espero que vocês desfrutem bastante deste episódio e que a gente possa terminá-lo sabendo mais do que quando a gente começou. Que Deus abençoe cada um de vocês. Perfeito. A gente convidou o Kleber novamente porque é uma participação da mais alta qualidade. De peso, né? Enfim, a gente foi um episódio número 1, foi pesado, né? Foi muita informação. Até o Lucas pediu pra ir anotando e tal, porque foi muita informação. Foi uma contextualização, né? A gente contextualizou todo o episódio 1 para dar a base pro restante da temporada. Então, assim, fica tranquilo, não vai ser uma chuva de datas hoje de novo. Hoje não vai ser, né? Até porque aquela contextualização, ela era necessária, né? Senão a gente ia ficar totalmente perdido no que nós estávamos conversando. Nós conversamos semana passada sobre quem era Esdras, quem era o Daniel, e hoje a gente vai conversar especialmente em quem é a figura de um homem na acepção da palavra, assim, um baita de um cara assim, ponta firme, chamado Neemias. Então, vamos fazer um contexto histórico. Primeiramente, já quero passar a bola para a primeira participação do nosso amigo Joe, para ele ler para a gente o capítulo 4 de Esdras, de 7 a 23, para que a gente possa iniciar, assentar a introdução e depois vir para a história de Neemias. Isso, o capítulo 4 de Esdras, Esdras 4, 7 a 23, ele nos ajuda a entender o contexto que dá a base para toda essa história de Neemias. Na verdade, por mais que aqui, o capítulo 4 de Esdras, mas aqui é o começo da história de Neemias. E o Diogo agora vai ler um pouquinho de o que estava rolando quando o Neemias ele é introduzindo da história. Exatamente. Vamos lá então. Nossa versão transformadora, oficial, né? Versão oficial do Play. Nos a partir do verso patrocine. 7 começa assim. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, Só nomezão, hein? enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário de corte Sinsai escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Heraque e de Suzã, isto é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates, informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo esta cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como esta cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário de corte Sinsai
e a seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri, de fato, Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinsai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. Bom, Vamos um longo texto, né? Agora vamos nos desossar contextualizar o negócio, aqui, né? Isso aí. Não Tá. era uma boa carta, né? Não era uma boa carta. Esse é um ponto. A gente precisa entender de quem para quem é essa carta. Não sei se vocês lembram, mas no episódio passado a gente comentou um pouquinho que o reino unificado de Israel acabou dividido em dois reinos. E no ano 722 o reino do norte, né, ele foi destruído pelos assírios. Só que os assírios, não sei se vocês lembram, né, os assírios eles não desolaram a terra. Eu dei até o exemplo, né, eles tiravam parte das famílias e acabavam misturando. Isso criou ali em Samaria uma identidade muito mista. O povo era muito misturado, muito miscigenado. Em parte eles eram parte, né, do povo judeu, do povo hebreu. Só que um povo hebreu de uma religião meio apostatada com outras religiões pagãs. Essa galera toda misturada, quando lá no contexto ali do retorno dos judeus, que eles começaram a reconstruir Jerusalém, eles foram oferecer ajuda para a reconstrução. E essa ajuda não foi aceita. Zorobabel ele não aceitou essa ajuda, por quê? Porque de fato eles já estavam, é aquela história, eles estavam com medo de se relacionar com povos pagãos. Eles tinham, os hebreus pós-exílio, eles tinham claro na mente que não tinha sido uma coisa muito legal. E quando eles viram os samaritanos, e aqui é a origem do problema com os samaritanos, que você vê lá nos dias de Jesus ainda acontecendo. Quando os samaritanos eles ofereceram ajuda, os hebreus não quiseram, os judeus eles não quiseram. Que a partir desse momento os samaritanos eles começam então a ter vários problemas e tentar de todo custo, de toda forma, né, atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. E aí os samaritanos, o que eles fazem? E é isso que o Joe leu. Eles então enviam uma carta dando aquela puxada de saco, né, no Artaxerxes, e enviam a carta para Artaxerxes, só que eles têm objetivos sujos, mas eles não necessariamente mentem na carta deles, né? Foi uma carta muito ruim, mas eles mencionam que, Jerusalém estava sendo reconstruída, fato. Foi uma fofoca verdadeira? Foi uma fofoca verdadeira. Jerusalém estava sendo reconstruída, com autorização real, estava. Sim. Segundo problema, Jerusalém já tinha dado muito problema e eles até dizem, foi por... do verso 15 diz, aliás, ela foi destruída por causa disso. Eles pegam tudo de ruim que tinha do povo, que o povo errou antes do exílio, jogam no ventilador, o rei olha para isso e fala, verdade, o rei até fala, pesquisei nos históricos e vi que realmente esse povo, cara, eles dão trabalho, então é para parar a reconstrução. E aí o verso 24, né, ele não foi lido pelo Joe, mas o verso 24 diz que a construção do templo, ela para, eles não conseguem dar seguimento. Bom, esse é o contexto. Então estavam tendo problemas, os inimigos dos judeus enviaram cartas ao rei da Pérsia, o rei da Pérsia bloqueia a construção do templo e para. Nesse contexto nós somos apresentados a Neemias, que é o nosso personagem do episódio de hoje. A história de Neemias começa no livro que vem logo na sequência de Esdras. Se você passar algumas páginas, você vai achar o cidadão Neemias. Só que Neemias, ele não era o livro de Neemias, ele não foi um livro escrito à parte. Originalmente a Bíblia ela tinha vários livros, a Bíblia hebraica ela tinha vários livros que hoje são 2 livros, mas que hoje originalmente eram um só. Por exemplo, nós temos na Bíblia 1º e 2º Crônicas, que originalmente eram um livro só, as Crônicas. Você tem o livro 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que também era um livro só dos reis, um livro só de Samuel. E Esdras e Neemias, eles também eram um só livro. Eles compunham uma unidade. Foi somente em 1448 que os manuscritos hebraicos eles adotaram a divisão mais pedagógica, que é a Vulgata Latina, uma tradução da Bíblia pro latim, uma tradução católica. Eles adotaram essa divisão e aí dividiram Esdras e Neemias.
Então, uma questão aqui didática, é uma então. questão mais didática. Eles dividem Perfeito. para ficar mais fácil. Ó, aqui é Esdras, aqui é Neemias. A pergunta é quem foi Neemias? Vamos apresentar ele então. A história de Neemias é muito legal. E antes da gente ler mesmo esse trecho aqui do capítulo 1, é interessante você ter uma noção. Neemias, ele é filho de um cidadão, isso é dito logo no verso 1. O pai de Neemias se chamava Acalias. E Acalias era governador da Judéia. Onde que Neemias morava? Neemias, ele morava lá junto à capital. E ele trabalhava, o último verso do capítulo 1, diz que ele era copeiro do rei. Copeiro do rei. Mas a forma como ele é introduzido dentro desse contexto aqui, onde está tendo problemas e a construção do templo, a reconstrução do templo, ela foi parada, né? A introdução de Neemias é muito interessante. Joe, você lê pra gente, você em casa pode nos acompanhar, Neemias capítulo 1, do verso 1 até o final ali, até o verso 11. Então, Neemias 1 a 11. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês que Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Veja, aqui Neemias ele está comentando justamente aquilo que a gente leu lá em Esdras, no capítulo 7, né, que a gente leu? Sim. No capítulo 4, perdão. Ele está comentando justamente isso, essas dificuldades. Agora, qual que é a reação de Neemias? Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua força, com a tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. É isso aí. Então acho que nós lemos dois textos extensos, né? Que foi o primeiro o capítulo 4 lá de Esdras, e agora lemos mais um texto extenso, né? Texto extenso de Neemias 1 ao 11. Por que a gente leu? Porque é interessante você que está ouvindo entender que a gente está falando uma coisa que está no escrito bíblico, né? Não adianta a gente ficar falando várias coisas aqui, várias concepções que nós achamos, e você não ir lá ler ou ouvir, né, o motivo base, da gente, né, uma bíblica, base né? fundamentada. Então a gente leu aqui, mas eu recomendo que você vá lá e leia de novo. Ou acompanhou o Joe lendo, vai lá e rabisca, escreva. A tua Bíblia serve para você rabiscar mesmo, não é de enfeite você deixar de aberto ali na sala, não é para você no Salmo rabiscar e 23, entender. né? Para você entender. E uma coisa importante é que não basta você usar a Bíblia, né? Você precisa Um comentário bíblico bem... ter um contexto do negócio. Exatamente. E é justamente isso que a gente fez, né? A gente pegou a história de Neemias, agora você consegue vislumbrar ali onde que tá rolando toda essa problemática da história de Neemias. Então- Esse texto bíblico específico, a gente consegue retirar dele algumas verdades e algumas lições para nós. Eu destacaria a primeira dessas lições, o reflexo imediato de Neemias. Veja que em nenhum momento ele responsabilizou Deus por aquilo que estava acontecendo. Ele, em primeiro momento, ele reconheceu que mais uma vez
O povo judeu estava falhando, mais uma vez. Né? E ele também. Né? E ele também. Né? Então ele reconheceu que havia falha, mesmo assim não deixou de enaltecer o nome de Deus e ainda jejuou, orou, chorou. Quer dizer, ele sentiu que realmente era necessária uma mudança de direção do povo. Né? E ele recorreu ao único ser a quem ele poderia recorrer, que é o Criador de todas as coisas. Então o comportamento de Neemias, ele serve de exemplo para nós. Se a gente contemporizar isso, nós também deveríamos ter esse comportamento de Neemias. Né? Nós vivemos num mundo hoje cheio de informações. Pode parecer um exagero, mas é muito fácil de acreditar que qualquer um de nós, você que está assistindo, ouvindo, nós temos hoje uma vida muito melhor em qualidade do que, por exemplo, o rei Artaxerxes. Com certeza. Não é? Nós vivemos mais, nós nos alimentamos melhor, nós temos muito mais informações. Então imagine o privilégio que nós temos, o nosso tempo tem, a nossa geração tem. Né? Hoje nós temos muito mais condições do que um rei do tempo bíblico, daquela época. E também veja como é importante a gente ter essa percepção, mas ao mesmo tempo não esquecer do nosso vínculo íntimo com Deus. E eu acho que Neemias, essa reação de Neemias traduz exatamente como a gente deve agir quando algo dá errado, sai do controle ou não sai como nós esperamos. Literalmente abaixar a bola, né? E falar, olha, Senhor, erramos aqui, errei aqui, né? E o Senhor tem tudo nas tuas mãos. Lembra-te de mim, lembra-te do meu povo, lembra-te das promessas que o Senhor fez a este povo. Então acho que isso é sensacional se a gente conseguir trazer para os nossos dias, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque às vezes a gente vê uma história bíblica, parece algo tão remoto, tão distante da gente, e não é. Eu costumo dizer que não há livro mais atual em qualquer literatura, de qualquer lugar do mundo, mais atual do que a Bíblia. Sim. A Bíblia é sensacional. A gente vê textos feitos, escritos há mais de 1000 anos, né? Há mais de 2000 anos. Sendo empregados hoje perfeitamente. Como se fosse um escrito contemporâneo, escrito Sim. ontem. Sim. Né? Isso só é possível, obviamente, porque nós sabemos a fonte da Bíblia. Né? Interessante que a reação de Neemias, pós a notícia que ele recebeu ali, a notícia que estava tudo errado e tal, foi meio semelhante a Jó, né? Que por mais que seja um personagem e tudo mais, mas Jó, ele caiu em prantos e falou, por favor, Deus, ele teve uma reação de voltar a Deus. Sim. Se voltou a Deus. E Neemias teve essa reação. Então, você como bem comentou, né? Como que deve ser a nossa reação quando o mar estiver conturbado? Como que a gente deve proceder quando o nosso objetivo no trabalho dá errado? Como que a gente deve proceder quando a gente não conseguir aprovar no vestibular? Como que a gente deve proceder quando o trabalho da nossa faculdade ou a prova da nossa faculdade ter sido um lixo, a gente ter ido muito mal? No computador ali. Como que a gente deve proceder quando a nossa família está indo por água abaixo? Como que a gente procede? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vê, você citou Jó também, eu não consigo ler esse episódio sem também lembrar de um outro personagem que a gente mencionou na semana passada, Daniel. Sim. Porque a reação de Daniel e de Neemias é muito parecida nesse primeiro ponto aqui que eu vou falar. O que a gente faz, cara, quando as coisas dão erradas? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente não faz é se eximir da culpa. Tanto Neemias aqui quanto Daniel, eles não faziam parte do grupo assim que errou, mas eles faziam parte do povo. Sim. E eles se incluem e falam, Senhor, nós erramos, nós pisamos na bola. Eu acho que o primeiro ponto é a gente assumir os nossos erros. A gente vive numa sociedade hoje que é muito estimulada a você ter coisas para você, a você focar em o teu desenvolvimento, o teu cristianismo em você mesmo, desde que seja uma parte das bênçãos, a parte boa. Mas quando o negócio aperta e a parte fica ruim, bom, não fui eu que errei, foi o fulano. Bom, nós discutimos, mas a culpa não foi minha, a culpa foi dele. Isso, na verdade, não é nenhuma novidade, porque se você olhar para o relato bíblico, lá no começo da criação,
foi justamente isso que Adão e Eva Sim. eles fizeram. Adão Porque- jogou pra Eva. Ó, Adão, jogando você errou, a Eva, culpa. você errou. Adão, por que você errou? Não, eu errei por causa da mulher, que o Senhor me deu. Eva, por que você errou? Não, eu errei por causa da serpente, que o Senhor criou. Um espírito Só de faltou- liderança nesse povo, é. né? Louvável. Só faltou eles disserem, não, a gente errou porque tinha uma árvore ali que o Senhor... Por que o Senhor colocou aquela árvore? A culpa é tua. Então eu acho que a primeira coisa você perguntou, Michel, o que a gente faz quando dá problema? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e falar, tá, eu errei. Eu pisei na bola, eu tenho que assumir os meus erros. Porque a gente entende que Deus perdoa. Deus perdoa, mas para toda ação há uma reação. Ah, o cara foi lá e adulterou. Deus perdoa? Perdoa, mas admite que você errou. E se vir as consequências, não fuja das consequências. Senso de coletividade, né? Ali Neemias e Daniel, num ato, a gente percebeu intrinsecamente que o espírito de liderança estavam nesses caras, sabe? Ele já, ali no fato deles abraçarem e falar, realmente, nós como sociedade, como povo aqui, o povo judeu, nós erramos. E sempre havia- tomando não havia- frente, né? Não havia o conceito de eles. Sim, Não nós havia e o eles. conceito de nós. Não tinha E, nós e e assim, eles. o Lucas deu um destaque que eu acho fundamental e isso é algo real na minha vida, na vida do Kleber. Às vezes você comete erros e esses erros, mesmo perdoados, causam muitas consequências durante toda a tua vida terrenal. Então, a gente às vezes olha só as consequências e esquece a origem do erro, né? Mas Senhor, está dando errado agora, mas não é que está dando errado agora. Você Começou errou, a errar lá atrás. você errou, eu errei, o Kleber errou lá atrás, cometeu um erro lá atrás. E o que acontece hoje, muitos anos depois, nada mais é do que consequência daquele erro, que já é perdoado, porque assim eu já pedi para que Deus perdoasse. Sei Deus que... já se esqueceu disso. Exatamente. Mas a consequência do fato, do erro praticado, não pode ser apagado. Porque Deus deixaria de ser um Deus justo. Né? Assim era com o povo de Jerusalém, o povo judeu daquela época. Por mais que eles erraram, pararam, erraram de novo, pararam. Deus não pode esquecer o povo, porque prometeu que não ia esquecer, mas também não pode passar um pano. Né? E O fato essa- é que... Pode E essa falar. consequência também a gente não pode levar como um mártir, né? Não, Você Coitado assumir de toda mim, a né? culpa. Você tem que ter maturidade. Você tem que achar a luz no fim do túnel. Claro. E sempre tem uma, igual Mas- Neemias fez. Tá, a gente saiu, teve as consequências do nosso erro, mas como que a gente vai fazer para Perfeito, se reunir perfeito. de novo? Como que a A gente vai partir do momento que consertar? você entende, que você tem a concepção de nós erramos, você já está com uma maturidade imensa de entender as consequências. Aí você já está muito, muito além ali. Você já está bem apto a absorver as consequências e tentar resolver de uma maneira ou de outra. Dá a volta por cima. E administrando, etc. né? Nessa- e o nessa da linha- volta por cima, é da volta por cima com a ajuda de Deus. Sim, né? não sozinho, exatamente. obviamente. Né? É que foi o que Neemias entendeu. Exatamente. Eu acho que dentro dessa linha, Kleber, existe uma frase que resume bem o que a gente colocou aqui. Deus ele não muda o passado, Deus ele constrói um futuro, mas o passado é um passado. A gente precisa entender que nessa nossa vida é como se a gente estivesse construindo uma grande casa e cada ação que nós tomamos é um tijolo que a gente coloca. Perfeito. Ah, mas tem tal... Hoje eu tô aqui muitos anos na frente, olho pro passado e vejo que tem uma decisão, um tijolo que eu coloquei que não é legal. Cara, tu não vai conseguir arrancar. Tá Não lá. tira. Mas o que eu vou fazer com o meu futuro? Na verdade, a pergunta não é o que eu vou fazer pro meu futuro, é o que eu quero pro meu futuro. E isso gera eu uma faço outra... hoje? O que eu quero pro meu futuro me implica no que eu vou fazer hoje. Porque o futuro não existe. O que existe é o passado que não volta, o presente que eu posso mudar as coisas e o futuro que eu construo no meu presente. Porque quando o futuro chegar, ele já não é futuro, ele é presente. Então aquele status do Whats lá, o futuro começa hoje, ele tem que sair do papel, então. né? Precisa, urgentemente. Tem que sair na Só que prática, aqui o Kleber então. falou um negócio que é fundamental. Neemias entendeu que teve um problema, ele teve esse senso, né, de coletividade, né, identidade coletiva, não é eles, somos nós, e Neemias ele buscou quem realmente podia ajudar. Vamos pensar aqui de forma prática. Oração, Quem que podia reverter a situação ali? Quem tinha poder na hora para falar, não, beleza, agora os judeus eles vão reconstruir o templo. Quem que bloqueou e que podia liberar de novo a construção? o rei. O rei. rei. Mas Manda Neemias chuva. entendeu que o rei poderia resolver aquela situação, mas ele não era o ser com mais poder naquele momento. E Neemias entende isso
E ele percebe que pra gente resolver a situação eu preciso falar com o rei, mas antes de falar com o rei eu preciso falar com um outro rei. Com outro rei. Com o rei real. Com o rei real, com o rei de Exatamente. fato. Então nós lemos lá já, né? Capítulo 1, você bem leu, né? Sobre a oração de Neemias. Então vamos concentrar alguns minutos só pra falar como ele... Cara, é um esforço a oração dele. Você percebe que o cara, ele realmente se entregou ali. Ele colocou corpo e alma. Ele sentiu, né? Ele sentiu. Não é uma oração mecânica ou superficial, né? Não existe nada de mecânico. É A gente uma percebe. oração profunda, né? Perfeito, é bem conversa, isso. né, com Deus. E uma entrega acima de tudo. Porque assim, ó, Neemias poderia chegar e falar para Senhor, tá vendo aquele meu povo lá? Olha, de novo. Porque ele não estava lá. Ele estava fora daquele cenário. Ele poderia falar, Senhor, olha lá. De novo aquele pessoal, aquele povinho. Torando lá pelos meus. Esse pessoal não aprende, né? Ainda bem que eu não tô com eles, hein? Eu tô aqui fazendo a minha parte, mas olha eles lá. E não foi a postura de Neemias, né? Ele se inseriu àquela situação e sentiu, né? Uma oração, a oração dele, você lendo a oração, você vê que é uma oração realmente de muita entrega, de profundidade. É né? uma oração e ele foi profunda, extremamente cara. empático, né, com os outros. Sim, Claro. exatamente. Empatia é o sobrenome dele, né? Porque primeiramente ele vai lá e Neemias assume. empático. Aí depois ele assume que é nós que erramos. E daí ele vai lá na oração e ele coloca ações de outros, né? Que outros erraram. Mas ele traz aquilo pra ele e fala assim, também. por favor, Senhor, nós erramos. Realmente você nos deu tudo que a gente poderia fazer e tal pra dar certo, mas realmente a gente foi pra outro lado, deu totalmente errado, mas a gente se arrepende, a gente quer uma nova chance, por favor, nos ajude. Então foi uma oração empática. Né? E eu acho muito legal essa oração, que Neemias ele coloca tudo isso, e aí o Neemias, ele não é que ele cobra Deus, não, entenda, não é isso que Neemias faz, só que Neemias ele é alguém que conhece muito bem a palavra, ele conhece muito bem as promessas de Deus. Então quando ele vai orar, ele ora com propriedade. Ele sabe o que Deus prometeu, e por saber o que Deus prometeu, ele sabe o que ele pode esperar de Deus. Ele fala, engraçado lá no verso 8, né, que ele fala, por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés, se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem, eu vou abençoar vocês. Conhecedor das escrituras. Então ele Uma sabe que estava argumentação. prometido. Sim. Antes de começarmos a gravação, a gente achou a palavra. Ele não cobrou, ele não fez, ele reivindicou. Ele reivindicou. Né? Que eu acho que é a palavra que se encaixa legal. Né? Ele falou, Senhor, há uma promessa. E obviamente Deus já sabia o que tinha prometido, né? Mas ele, como alguém pedindo, falou, Senhor, lembra-te daquela tua promessa. Né? O Senhor não a quebrará. Então, lembra-te dela. E não por uma lembrança de que Deus já tinha esquecido, mas por uma confiança gerada nele, né? Exatamente. O ponto aqui não é, Deus esqueceu, eu tô te lembrando. Mas, Senhor, o Senhor prometeu que se a gente fizesse errado, o Senhor ia punir. Tá, foi isso que aconteceu. E o Senhor prometeu que se a gente fizesse coisas certas, a gente poderia ser restaurado. A gente tá tentando fazer as coisas certas, Senhor. Então, tipo assim, ajuda. Não é, Senhor, faça a sua parte. Não, Senhor, a gente tá tentando fazer a nossa, nos ajude a fazer a nossa. Exato. Sim. E esse nos ajude a fazer a nossa é o cumprimento. Então, aqui é um outro ponto, né? Que eu acho que quando os problemas vierem na nossa vida, a gente precisa estar bem firmado na palavra de Deus. Jesus, ele conta uma ilustração que exemplifica isso. Ele diz que é como você imaginar dois cidadãos que constroem sua casa. Um sobre a rocha, né? Dá muito trabalho, você vai gastar mais para fazer as sapatas lá. E um outro que vai fazer na areia, que é muito mais fácil, muito mais simples, gasta menos tempo, né? Só que quando vem a tempestade, qual das casas que fica de pé? Não é a que foi construída na areia, porque a base dela é muito fraca. É aquela que foi construída com a base na rocha. Porque construir a casa na rocha dá trabalho, leva tempo. A gente gasta muitas coisas, não estou falando financeiramente, estou falando gasta muito esforço de... próprio. Cara, você tem que sair e deixar Deus tomar o lugar. Você tem que tirar o teu egoísmo e permitir que Deus controle a sua vida. Mas a casa construída sobre a rocha, que é Cristo Jesus, essa é uma casa que, independente da força da tempestade, pode vir o dilúvio, mas ela vai ficar de pé. Já pegando um gancho, então, recebeu a notícia, imediatamente jejuou, orou, confiou, se entregou, assumiu que era uma coletividade que tinha errado, e essa coletividade ele estava integrando. E aí, ele se remete aonde? Ao lugar onde que o rei Artaxerxes I se encontrava, pois ele era o copeiro. É a última informação que o capítulo 1 traz, né? Exatamente. Ele primeiro procura o rei dos reis,
e com a confiança renovada, com base no Rei dos Reis, ele não chega com petulância, né? Ele não chega assim, rei, agora manda lá e reconstrói Jerusalém. E é Ele legal, mostra com a afeição dele, na verdade. E é Mostra legal- o que ele estava sentindo, né? e é legal destacar que o copeiro, ao contrário do que pode dar a impressão, era um cargo de influência, de confiança do rei. Não né? era somente E o cara bem que serviu o próximo, Não cafezinho. era o cara que chegava com a bandeja ali, com o copo d'água. É, né? Toma não. água aí, que é Então, assim, saudável. era um elemento dentro do reinado que gozava de confiança do rei. Né? Cara, e de alguma influência. O copeiro, ele zelava pela saúde do rei. É só você lembrar que o copeiro, ele era o responsável por ter a certeza, garantir que o rei não ia passar mal quando Exato. tomasse o negócio. Sim. O copeiro era o cara que, se ele está entregando um suco, um vinho que seja pro rei, um copo de água, o rei pode pegar tranquilo porque ele sabe que aquilo ali Não tá lhe seguro. fará mal, Porque senão o copeiro vai morrer também, né? Se ele fazer mal. Mas enfim, a posição de copeiro não era só um garçom. Não. O copeiro, ele era uma função extremamente importante, e a gente descobre que Neemias não necessariamente que ele era um copeiro, mas ele era... não que ele era o copeiro, mas ele era um dos copeiros, e a gente sabe que ele tinha acesso ao rei de forma íntima. Que é o que acontece logo na sequência. Tanto com o é capítulo como a 2. gente citou, né? Você vai falar? Posso falar, Diogo? Não, eu só falei pra contextualizar esses últimos versos aqui. Os primeiros do capítulo 2. Tá, né? perfeito. Não, é que era tanta intimidade, né? Como a gente conversou antes de iniciar a gravação, que a mulher do rei tinha contato com Neemias. Isso não era normal, não era comum. Isso né? não era normal. O momento Geralmente que a Neemias- mulher do rei era só com o rei e nada mais. E a gente percebe que a intimidade que Neemias tinha ali para com o rei chegava até o ponto de ele ter contato, né? De estar na mesma sala, enfim. Era isso que se interpreta do texto, né? O capítulo 2, você vê que Neemias, o Joe daqui a pouco vai dar um trecho, né? Mas Neemias, ele conversa com o rei e a mulher dele tá junto. A mulher a rainha, né? Ela nunca tava junto num contexto de decisões militares, políticas, coisas grandiosas. Ela só tava junto quando era tipo assim, é o rei e ela. O rei e a rainha, eles estão no momento mais íntimo. Então, não era qualquer um que chegava nesse momento. Tá lá Neemias. E o que mais me chama a atenção é que Neemias não abre a boca. Neemias, ele fica quieto, e quem percebe que tem algo errado não é Neemias. Não é Neemias que fala pro senhor, tem algo errado. Quem percebe é o próprio rei, que vê algo diferente na tradicional fisionomia de Neemias. Na verdade, Neemias era um Corriqueira, cara né? diferenciado, e agora Neemias estava ali para baixo. O que tá rolando? Então, por favor, Joe. Vamos lá, Neemias então. 2. De 1 a 8. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiada. Fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Esse texto tem algumas coisas que chamam muito a atenção, e é interessante que, se você observar, como a gente já comentou aqui, Neemias não abre a boca. Neemias, ele tá ali. O rei olha e fala, tá, o que tá rolando com Neemias? Mas quando ele abre... Mas é interessante E que o é rei... ele que dá o início, a deixa, né? É legal que o próprio rei fala, né? Por que você tá com o rosto triste? Você não tá doente. Você não me parece doente, não. Então, você deve estar profundamente angustiado. O rei conhecia Neemias. Ele
tinha certa Sim, proximidade. imagina. E quando Neemias começa a argumentação, você observa que Neemias, ele na primeira fala dele, Neemias não menciona Jerusalém. Ele não fala, não, minha cidade de Jerusalém está com problemas. Ele só fala, minha cidade está com problemas. Talvez o rei aqui ou soubesse e não associou, ou não soubesse de onde veio Neemias. O fato é que o rei, Neemias, em vez de ele falar de onde ele veio, criar um monte de preconceitos, ele primeiro toca o coração do rei, e quando o rei já estava aberto, ele então menciona que é de Judá. E o final de todo, né, o final do verso 8 é muito interessante, que diz que o rei atendeu esses pedidos, pois a mão bondosa de Deus estava sobre mim. E também sobre o rei. E sobre o rei. Sim. Porque o rei não relutou, não houve resistência, né? Pelo contrário, veja como Deus opera de uma maneira maravilhosa em todos os aspectos da nossa vida. Né? Mas ele certamente, antes mesmo de Neemias abrir a boca, essa percepção do rei, claro que por conhecer Neemias, mas não há como se duvidar de que o próprio Espírito Santo tocou o rei Artaxerxes e falou, peraí, tem um camarada aí que vai precisar de você. A parte legal também desse texto é que ele viu que estava triste, o rei perguntou para ele, só que daí, antes de ele responder ao rei, ele fala com Deus. Aham. Sim. Não, isso é fantástico. Deus estava ali. Aquela ideia de constante oração, né? Você não ter focos de oração durante o dia, mas a sua vida ser uma constante oração. O nosso manual comenta que a partir do momento que Neemias estendeu o pedido, no coração do rei já tinha sido pronto, aceito, né? já estava pronto, Deus já tinha feito Deus tudo. ele preparou todo o terreno. Transformou E mais uma vez a gente entende porque nós somos apenas convidados a participar do reino de Deus. Nós somos apenas um instrumento ali somos apenas um convidado para estar ali. São peças A necessárias gente é um detalhe no da jogo. história. A gente, Deus nos chamou e tal, mas se ele precisasse fazer sozinho, ele faria. Se você parar para pensar, olha como é importante a gente ser fiel a Deus e permitir que Deus seja Deus. O fato de Deus estar presente, conduzindo a situação, Neemias buscou Deus antes, fez com que a situação tivesse um final legal. Só que de nada valeria Deus ter feito o que fez se Neemias chegasse na hora e zoasse a barca, entende? O que acontece é que você tem Deus sendo fiel e em resposta a essa fidelidade de Deus, Deus já é fiel, a gente demonstra a fidelidade, foi o que Neemias fez. Eu acho muito legal mesmo essa questão de Neemias buscar a Deus em oração, o que mostra que oração não é só você fechar os olhos e se colocar de joelhos, mas é você viver uma vida, como você falou, em comunhão com Deus. Oração é um elo, né? Sim. Então, você tem que estar ligado a Deus, porque isso em qualquer momento da sua vida, do despertar ao adormecer, seja teu dia bom, seja teu dia um dia difícil, não importa o que aconteça. Se você tiver o hábito da oração, porque a oração ela pode ser só um detalhe, né? Mas se você tiver o hábito da oração, você também se habitua a buscar a Deus, né? De uma maneira genuína, de uma maneira natural, né? E Deus se alegra com isso. É bem isso. Né? A verdade é essa. Talvez você comece orando daquela maneira, oro ao despertar, oro antes da minha refeição, oro para dormir, dali a pouco você já está orando. Toda hora. Você está na rua dirigindo, você está orando. Está numa vida de oração. Uma vida de oração é uma vida de ligação com Deus. É o pensamento direto. Toda atitude que você for tomar, você primeiro faz se em remete. oração. Exatamente. Perfeito. Eu acho muito interessante uma frase que diz que a oração ela é a respiração da alma, é como abrir o coração a um melhor amigo. Você não pede só coisas para o seu melhor amigo, você busca ele em todas as situações. Exatamente. Os bons amigos, sim. Sim. E Neemias ele tinha essa perspectiva. E eu acho interessante, terminando aqui esse relato do capítulo 2, é que Neemias, o registro histórico nos mostra que Artaxerxes era um rei inconstante. Ou seja, ele estava muito bem e ele estava muito ruim. Meio de lua. Ele era de lua. Então, assim, Neemias podia ter pego o rei num dia que ele não estava legal. E aí ia dar tudo muito errado. Neemias podia até ser... Você vê que ele pede, o rei concede, aí ele pede mais e depois pede mais ainda. E o rei concede tudo. Por quê? Porque Deus ele vai na frente. Quando Deus vai na frente, a gente pode ter... Você já chegou naquela situação que... será que eu vou? Não, eu sei que é certo, mas será que eu faço? Não. Cara, quando Deus está à frente... Você pode confiar no que vem pela frente. Você pode confiar nos caminhos adiante. É isso aí. Não é a certeza não é baseada em eu estar caminhando, mas em Deus já ter aberto a trilha. Sensacional, é isso aí. Então já falamos sobre 3 focos, né? Agora vamos partir para o quarto, já encaminhando já para o nosso término do episódio.
até eu encontrei aqui no que eu tinha comentado ali anteriormente. O nosso manual diz, no momento em que o local foi especificado, no momento em que o local específico foi mencionado, o coração do rei já havia sido conquistado. Então, Deus já tinha trabalhado. Então, vamos falar sobre um foco 4 que nós achamos interessante sobre esse episódio aqui do nosso esse episódio da nossa temporada, que é a questão do amor que Neemias teve em mostrar sobre a importância de nós termos, eu diria, responsabilidade com os necessitados, coisa que as nações vizinhas não tinham. Então ele saiu de lá, né? Saiu e foi em direção onde ele reconstruía os muros, né? Inicialmente reconstrói os muros, aí vai para as outras questões, né? Então vamos comentar sobre isso, né? A parte da lição de terça diz assim: foi lamentável que a liderança daquela região tenha rejeitado Neemias, porque ele se preocupava com o bem-estar dos oprimidos. Indivíduos prepotentes não se alegram com a felicidade das pessoas a quem eles intimidam. Então, um comentário para encerrar sobre as questões de Neemias se importar verdadeiramente com o próximo, principalmente com os oprimidos, né? Eu acho que talvez aqui ele responda o porquê do nome resiliência, né? Quem conseguiria dar uma definição decente o que é resiliência? Eu tenho uma definição bem vaga na cabeça. Resiliência é uma característica de você enfrentar o problema de uma maneira flexível, sem se quebrar. Então você, às vezes, é tomado pelo problema, aquele problema te, entre aspas, te enverga, mas você não quebra. Né? A resiliência é essa característica de você ver o problema, ter a dimensão do problema e enfrentar o problema com serenidade. O nosso amigo Google fala assim: capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Exatamente. É bem isso. Então meu comentário aqui vai fazer muito sentido. A essência não muda, mas você consegue adaptar isso aonde você está. A situação não te destrói, ela te ajuda, na verdade, a se reconstruir. E Neemias é uma prova disso. Esse meu último comentário desse episódio vai justamente nessa linha. O que eu, Lucas, tiro da história de Neemias? Neemias foi um cara que foi fiel a despeito da situação. Neemias foi um cara que tomou pedrada depois por causa dessa fidelidade a Deus. Foi um cara que sabia exatamente qual era o norte que ele tinha que seguir e nada fez ele mudar, nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Ele continuou reto. Eu acho que para a minha vida, o exemplo da história de Neemias me estimula a ser uma pessoa que, apesar dos pesares dessa vida, e olha que eles são vários, a gente continua seguindo a Deus, a gente continua fazendo o que é certo, porque o certo é o certo e quem pede é Deus. Deus, ele prometeu que ia estar com a gente em todos os momentos. Neemias, ele amava o povo, e esse amor ao povo esse amor ao povo, que era resultado da sua relação com Deus, fez com que ele não desistisse e buscasse ir até o fim para fazer o que era certo. Eu quero terminar com um texto que está no nosso guia. Fala assim: em qualquer situação, a alma carregada de problemas e aflições ou ferozmente atacada pela tentação pode encontrar segurança, apoio e socorro no infalível amor e poder de um Deus que cumpre sua aliança. Texto espetacular. Bom, na hora que vocês comentaram sobre resiliência e tal, eu me remeti a querendo ou não ao meio profissional no qual eu vivo, né? O Kleber já mencionou em outros episódios, ele participou conosco em 2, além desse aqui vai ser o terceiro, né? Que ele é advogado. Ele sabe que esse meio ele é extremamente corrompido e, enfim, é repleto de situações adversas no qual um cristão ele é totalmente Posto à prova. Posto à prova, exatamente. E aqui no Brasil ainda mais, né? A quantidade de coisas erradas que acontece. E hoje de manhã até eu citei esse pensamento, assim, de que por mais que as coisas erradas estejam repletas de... Assim, tá na parede, a gente sai na rua, ele tem uma coisa errada. A gente não pode desistir. Não pode desistir, a gente tem que seguir, porque no meio desse caminho, durante esse caminho, nós vamos encontrar muitas pessoas que a gente pode puxar e dar um sentido, é pra cá, velho. Não, você tá fazendo errado, por favor, vamos. Mostrar o foco olha aqui, real, né? E isso vai pra nossa profissão, vai pra nossa vivência, e Neemias nos mostra isso, que por mais que estava tudo errado, ele seguiu, e o texto ali, depois você vai ler ali, você que está nos escutando, nos assistindo,
o foco que ele tinha, né? O foco que ele tinha em não desistir. Então, Exato. é interessante fazer um paralelo com as nossas vivências, né? Principalmente profissional, né? Porque nós temos que ter excelência, né? Ser excelentes no que nós estamos realizando em todo momento. Né? A excelência é uma necessidade, né? Sim. Hoje a gente carece de pessoas que buscam a excelência. A gente estava aqui comentando antes de começar o episódio, né? Como que às vezes a situação política, vocês mencionaram o meio do direito, né? Mas a gente tem exemplos, não vou citar nenhum nome, mas não só no direito, como fora dele, de como que parece que fazer o errado tem se tornado a regra e tentar fazer o certo te torna às vezes o quadrado da história. E aí eu lembro do ditado que dizia assim, né, que eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Mas ele é um fato. Ele é um fato. A excelência ela é uma necessidade que hoje a gente precisa. O mundo ele precisa disso. Precisa de pessoas. Na verdade, aqui eu acabei de lembrar de uma citação que ela descreve isso, né? Hoje a gente precisa de homens que não se comprem, homens que não se vendam, homens que sejam fiéis ao que é certo, fiéis à palavra de Deus, como a bússola o é ao polo. Kleber? Eu me despeço e sempre tento de alguma forma transmitir aquilo que meu coração diz. E eu digo para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, não importa o tamanho do seu problema. Se for um probleminha, se for um problema, se for um problemão, Deus é maior do que todos eles. E Deus é contigo. Então, deposita nas mãos dele, porque ele vai te dar a solução. Talvez não seja a solução que você quer. Aí é um exercício de confiança em Deus. Mas Deus vai te dar a melhor solução. Os planos de Deus são sempre muito, muito melhores do que os nossos planos. Então, se a gente puder usar Neemias como um paradigma, um exemplo, talvez nós entendamos melhor e sejamos ovelhas melhores para o pastor da eternidade. É isso aí. Algum comentário mais, Lucas? Para fechar, não tem como fechar melhor do que com essa frase do Kleber, né? Bom, por aqui eu me despeço. Agradeço a participação do Kleber, valeu pelo convite. No primeiro episódio dessa temporada a gente convidou o Kleber assim, a queima-roupa. A gente não, eu, né? Falei, Kleber, você vai participar. Ele, beleza, e tá aí com a gente. Ao vivo. Valeu, vivo cara, não, por né? ter contribuído, porque Cara, é foi sempre uma alegria. a tua presença é algo que vem para volumar, mas não foi com essa intenção que eu pensei, mas tudo bem. Mas é sério, é uma presença de qualidade. Valeu por ter aceito o Obrigado, nosso Deus convite. abençoe sempre. E que Deus te abençoe, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Agora, Joe, você já está tentando dar tchau faz uns Já 3 me minutos. despedi faz tempo. Não, só quero dizer tchau, então. Então tá bom. Então eu também agora me despeço. Hoje foi uma conversa longa, assim como o primeiro episódio, mas coloca no papel, vai escrevendo aí que você vai ver que, embora seja um tema muito mais complexo do que a primeira temporada, apesar da primeira temporada ser um evangelho puro e simples, mas extremamente profundo, E prático. tem muita prática, circunstância prática, né? E a gente Essa consegue temporada aplicar as nós temos que práticas tirar a mesmo. história para depois fazer a Pois prática, né? Por isso que mas são quem diria que episódios mais Neemias duradouros, né? tem Sair da zona de conforto, Neemias tem tanta coisa para você aplicar, cara. Sim, é isso aí. Então, uma boa continuidade do que você está fazendo. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, valeu.